Estamos de volta então com o nosso programa e nós estamos falando sobre o tamanho da nossa fé. O capítulo 19, a fé que transporta montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Damos aqui uma pincelada de como é a nossa fé, do tamanho que nós temos a nossa fé, que é tão complicada no nosso dia a dia, porque diante das dificuldades que nós nos deparamos, muitas vezes vacilamos muito com relação à nossa fé. Então, eu queria colocar para você assim, Júnior, no que o Espiritismo, a doutrina espírita, vem contribuindo para que as pessoas, as criaturas humanas, possam ter subsídios melhores, recursos maiores, né, para trabalhar essa questão da fé. Importante, antes de mais nada, dissecar algumas questões até para o pessoal entender a fé no dia a dia, a fé religiosa, a fé, ela deve ser, essa fé no dia a dia, muitas vezes as pessoas confundem e pode ser entendida como a convicção firme nos mais diversos objetivos que a pessoa tem. Como disse para você, tem um indivíduo que eu tenho muita fé que eu vou conseguir construir, que eu vou conquistar isso ou aquilo. Tem muita confiança nele mesmo, sem perceber muitas vezes que a confiança nas realizações até materiais vem de uma confiança na própria divindade. Uma realização, uma certeza íntima de que pode realizar isso ou aquilo. E somos ferramentas na mão de Deus. Inclusive o progresso material é realizado por meio dos homens. Exato. E é necessário. Sem dúvida. Todavia nós estamos aqui trabalhando com a necessidade de transformação do espírito para bem dele próprio, para vincular-se cada vez mais à divindade. Então, fora essa fé do dia a dia, da certeza, da convicção do indivíduo, a fé religiosa, ela deve ser um processo, necessariamente, que vincule o homem mais à divindade e lhe possibilite ter mais ferramentas de trabalhar por uma fé robusta, daquela que, chegando ao patamar de um grão de mostarda, possa mover as montanhas íntimas. Isso. Porque o objetivo é esse. Quando nós falamos de um processo reencarnatório, evoluir, progredir, o espírito precisa livrar-se de atavismo, de vícios, de montanhas, de egoísmo, de orgulho, para ser um espírito melhor. Então, a fé religiosa, quando que a religiosidade vai cumprir a religião vai cumprir um grande papel na vida do homem em relação à sua fé? Quando ela lhe abrir e ampliar as portas a respeito da sua fé, da sua vinculação, da sua religação com a divindade. Enquanto a religião manter muitos indivíduos, se a religião mantém o indivíduo limitado, manietado em conceitos mais humanos do que divinos, esse espírito encontra-se desaparelhado para a autotransformação. Por quê? Porque ele não realiza nada para ele mesmo. Ele apenas repete aquilo que vem de fora, que vem os preconceitos. Então, quer dizer, o indivíduo, quando? Agora a gente adentra no espiritismo. Fé raciocinada. É um convite ao pensamento, ao livre pensar, a ter senso crítico, a liberação de consciências, a analisar se isso realmente é lógico, racional, equilibrado, se isso realmente tem a ver com um processo divino. É preciso que o indivíduo tenha essa convicção e essa liberdade e, acima de tudo, autonomia para pensar em si e decidir a respeito da própria vida, vinculando-se ele e Deus, independentemente das atitudes que aqueles que o cercam, que aqueles que controlam a mídia, o poder, as informações, os conceitos, tenham. Ele absorve aquilo, ele se torna um indivíduo seletivo, capacitado em fazer seleções e escolhas. Esse conceito é importante. Essa informação é importante. Essa doutrina é eficaz para mim, para aquilo que eu busco. Porque eu já me sinto maduro e seguramente convicto daquilo que eu preciso para robustecer minha fé. Então, o Espiritismo trouxe a brilhante ferramenta de colocar raciocínio, razão, análise lógica, dedução, conceitos, ou seja, permitiu ao indivíduo, na sua individualidade do lar, no momento em que está sozinho, lendo, analisando a própria vida, as atitudes, poxa, eu preciso raciocinar. Eu preciso analisar os conceitos religiosos, aquilo que é necessário fazer em relação à divindade, ao Evangelho do Cristo e colocar razão em cima disso. E o Espiritismo trouxe essa maravilhosa ferramenta. Nos convidou, em resumo, nos convidou a pensem, analisem, porque a religião tem que ser um objeto de alavancamento do indivíduo, não de redução nem estagnação do pensamento. Exatamente. Como fomos evoluir?
se somente repetimos o que está pronto? Continuamos repetindo os mesmos erros Isso não e é Deus evolução. vai perdoar. Isso é estagnação. Nós somos convidados a pensar cada vez mais. Basta olhar, o homem tem a possibilidade, através do raciocínio, e o Espiritismo faz, trazendo as informações históricas, como éramos no passado. O duelo que fizemos esses dias do trabalho, como eram os espíritos do passado em relação ao duelo? Era na faca, no tiro, na espada. E hoje? Não evoluiu-se? Através de quê? Com certeza o pensamento mudou, a postura mudou e perceberam os espíritos, os homens, os habitantes desse plano que, pela agressividade, pela violência, pelo assassínio, não seria a medida mais correta para resolver os problemas. Isso é evolução. Estamos no ideal? Ainda não. Mas devemos, e a humanidade, a vida progride, quer queiramos ou não, para um processo de reajustamento, de transformação de espíritos piores em melhores. A fé cega morreu com o Espiritismo. A imortalidade da alma veio nos trazer também uma outra ferramenta maravilhosa, porque a nossa vida não é do berço ao túmulo, não é mesmo? Se a gente entrar no processo da imortalidade, para nós que temos o contato claro, racional da mediunidade, não uma coisa cheia de misticismo, e o misticismo é um processo de destruição do raciocínio. Todo aquele que mistifica não pensa. Agora, a razão, assessorada pela ciência, pela filosofia e pela religião, o Espiritismo é esse tríduo, esse triângulo perfeito no sentido de possibilitar ao homem o que ele precisa para crescer, libertando-se das amarras, dos atavismos, dos vícios. Agora, se o indivíduo... Voltamos à questão da escolha. Não, mas eu prefiro não pensar nisso, eu prefiro manter assim porque fulano disse que é assim. Escolha. Agora, quando surgir a dor, que também é um processo profilático pedagógico, o indivíduo vai ver se aqueles conceitos que ele achava pré-concebidos e que lhe sustentavam enquanto as ondas estavam leves, conseguem lhe facultar paz de espírito, serenidade, confiança e fé na resolução de graves problemas, daqueles que tumultuam, que agitam a nossa vida e que tem como finalidade nos fazer progredir. Voltamos mais uma vez à questão inicial de sempre, né? É nós, seguindo os exemplos do Cristo, que temos que fazer essa mudança e essa transformação. Construtores do próprio destino. O que trouxe o Espiritismo? Uma alavanca enorme para que nós possamos realmente fazer a caminhada. Né? Então, Júnior, eu até coloquei no início do programa de hoje, a fé como mãe da esperança e da caridade, né? E os Espíritos nos colocam aqui, que a fé, ela tem de ser ativa, ela não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes, eles nos colocam, que conduzem a Deus. Olha só, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A esperança e a caridade são a consequência da fé. E formam com esta uma trindade inseparável. Aí nós trabalhamos aquela questão de sermos melhores, de trabalharmos num mundo mais justo, de trabalharmos num mundo onde possamos todos nós termos as mesmas, não as mesmas condições talvez, porque não seria a lei do progresso, né? Mas que todos tenham o necessário pelo menos, não é mesmo? Então, trabalhando a questão da fé e a questão da caridade e da esperança, aí estamos nós engajados num mundo muito melhor. É um ideal, né? Tem que ser o ideal. Tem que ser. E essa primeira leitura, ela fecha assim e praticamente nos dá a certeza de que não há outro caminho. Não é praticamente, ela nos dá a certeza. A busca da fé, porque quando o indivíduo atingir um patamar de fé capaz de lhe manter viva sempre esperança e a dinamização dos conceitos cristãos através da realização da caridade, para si, para outro, o que falta para esse indivíduo? Continuar trabalhando nisso em busca da sua luminescência, em busca daquele Deus que o Cristo asseverou. Porque daí o indivíduo já percebe, já tem a convicção, não é mais aquela oscilação entre eu faço, mas às vezes eu sei que eu devia fazer mais, ou às vezes eu sei que eu me omito, ou às vezes eu não faço e vou e deixo a vida me levar. A gente vai diminuindo a frequência da onda entre grandes níveis espirituais e quando a gente despenca, se vinculando por baixo,
o indivíduo vai diminuindo a frequência dessa onda e vai se mantendo mais estável, vigilante, vai se mantendo mais conectado com Deus sem deixar a terra, aproveitando da terra e da vida todos os acontecimentos para colocar em prática o evangelho cristão. Caridade, manter a esperança na vida em si, a esperança irretocável em Deus. Então, quer dizer, fé como mãe de todas as virtudes? Ela sem contagia. Dúvida. Contagia. Quem não se contagia? O Evangelho do Cristo, com o ponto de racional da doutrina espírita. Porque sem o ponto de razão que a doutrina espírita nos facultou no Evangelho do Cristo, o indivíduo vai pegar e dizer grão de mostarda e mover montanhas. Você já imagina a coisa no lado material mesmo. Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como eu vou mover aquela montanha? Aí pensa no milagre, na movimentação da montanha. E o orgulho, os Everestes de orgulho e de egoísmo íntimos ficam ali, esperando serem removidos. Mas o indivíduo ainda está pensando nas montanhas de fora, nos montes, ou seja, está a parte daquilo que precisa fazer na vida. É verdade. Nessa questão do contágio, né, das pessoas que estão à nossa volta, a fé, o crer realmente, o acreditar na vida, aqui e depois da morte física, também traz a alegria de viver, também traz a esperança, a caridade de que você realmente, não só a caridade com os outros, mas com você mesmo. Né? Nós não falávamos também na questão do duelo, que é conosco mesmos. Então, a partir do momento que você desenvolve toda essa questão, trabalha o duelo em você, trabalha a questão da fé, a caridade vai desenvolvendo, as virtudes vão aparecendo, você vai desenvolvendo a paciência. No contexto em que você vive, na família e na sociedade, você já é um ser humano melhor. Cada um que consegue trabalhar isso em si já é um ser humano melhor. Os que estão à sua volta vão se contagiando com isso também, não vão? Porque o amor é contagiante. O amor é contagiante, exatamente. A gente gosta de se aproximar de quem? De quem está alegre com a vida e feliz. E, aliás, você sente isso, né? As energias emanadas. Eu não vou visitar uma pessoa, se eu não precisar, se não for por uma questão de caridade, mas eu não vou visitar uma pessoa para conversar, para ter bons momentos, que eu acho que a vida é uma dificuldade. Ai, minha vida. A pessoa tem casa, comida, uma família, mas tudo está ruim. Então a gente só vai por caridade, para ver as pessoas, para ajudar, fazer o bem pelo próximo. Agora, para a gente se sentir bem, para sentir o contágio disso, não. Então quer dizer, a gente tem a informação que tipo de modelo eu quero ser, aquele que contagia, não por uma questão de vaidade, mas porque se eu estiver contagiando é o feedback da vida de que eu estou me contagiando, pelo meu esforço próprio, não obtendo contágio de terceiros, de fora para dentro. Contágio é de mim para fora. Primeiro eu recebo de Deus pela minha vinculação, eu tenho condições de contagiar-me e contagiar a vida que me cerca. E aí nós voltamos aos grandes nomes, né, que viveram na Terra, Madre Teresa, Chico. Por que as pessoas gostavam de ficar perto? Né? É a vida respondendo às nossas questões. Exato. Para essa pergunta, por que é bom o contágio do amor? A fé. A gente não precisa entrar no conceito do porquê, mas simplesmente visualizar. Por que tantas pessoas gostavam de estar com Chico, com Madre? Porque com Cristo, em 3 anos fez o que fez. Em 3 anos, dos 30 aos 33 anos, trabalhou o seu evangelho e exemplificou. Por que movimentou o planeta inteiro, o universo? Porque o amor é contagiante. Vamos trabalhar a nossa fé, então. Então, encerramos o nosso programa, Júnior. Muito obrigada novamente. Ao nosso telespectador de casa, essa lição ela é enorme, é imensa, precisa ser estudada realmente para compreendê-la, porque um programa não vai fazer grandes diferenças diante do todo que nós temos aqui. Então vamos estudar um pouquinho sobre a fé que move montanhas. Ela vai nos ajudar muito a mover as montanhas que ainda existem em nós, ao nosso redor, em nossas vidas. Obrigada mais uma vez e até o próximo programa.